en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 3. Nosotros, entonces está ahí, Romanos capítulo 6, versículo 3. Nosotros, cuando nacimos, personas, nosotros nacimos sin pecado, nacimos sin cometer fallos, porque el niño ele es puro, cuando ele nace, ele no tiene pecado. Tanto es así que si un niño muere, así el niño ya tiene la salvación garantizada. ¿Por qué? Porque ele no tuvo tiempo de hacer pecado, ele no tuvo tiempo de conocer el bien y el mal. Entonces ele já está salvo. Un niño cuando muere, ele já tiene salvación. Solo que la persona va creciendo, se vuelve adolescente, se vuelve joven, adulto, y ahí uno pasa a conocer el bien y el mal. Uno pasa a ser conocedor del bien y del mal. Entonces, uno ya tiene que tomar sus propias decisiones. Y naturalmente, porque nosotros somos más carnales que espirituales, estamos más inclinados a hacer la voluntad de la carne que a hacer la voluntad de Dios. Es solo usted analizar coisas que você hizo en el pasado, em um momento de bronca, debilidades, tentações em las que você cayó, que você hizo en el pasado, que de repente, se fuera hoy, você não haría. Você passou por algo devido àquele erro suyo, devido àquele pecado suyo, você enfrentou uma situação, você sembrou algo que depois você tuvo que cosechar, porque se eu siembro lo bueno, naturalmente vou a cosechar lo bueno. Pero si yo siembro lo malo, ¿qué voy a cosechar? Lo malo. Entonces aquella actitud suya llevó usted a desagradar a Dios. Y eso porque el pecado, ele vive en la persona. Y cuando la persona, ella se entrega a Dios y acepta el Señor Jesús como su Señor y Salvador, entonces ella, si ella muere, digamos así, enseguida, se a pessoa assim que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, já muere em seguida, tem salvação. Agora, se ela não muere, então a pessoa necessita estar firme e forte na fé para poder permanecer. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Pouquíssimos são os casos de que a pessoa muere sem necessidade de manter-se na fé. Aquele ladrão na cruz, disse a Bíblia, que ele estava ali já para morrer, ele mirou para o Senhor Jesus, que estava aí, com ele também crucificado, e ele disse: Senhor, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. E que foi o que Jesus disse? Hoy mesmo estarás comigo en el paraíso. Ou seja, porque ele aceitou Jesus, ele aceitou o sacrifício de Jesus naquele momento, ele foi salvo, mas ele não teve necessidade de ser bautizado em las águas, de ser bautizado com o Espírito Santo, mas ele alcançou a salvação. Eu sei que há muitas pessoas que só vão entregar-se a Jesus em la hora de la muerte, pero a vezes, quando a pessoa muere, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de arrepentir-se. Mas será que quando a pessoa muere assim de golpe, dá tempo? Quando caiu o avião allá em Colômbia com os jogadores do equipo de Brasil, a última palavra do piloto quedou gravada em la caja negra, foi a seguinte, em la caja de voz, não? Foi o seguinte: Jesus. Foi a última palavra, e se estrellou o avião e morreu aí um montão de gente, incluso o piloto. Então, a última palavra, ele teve tempo de pronunciar a palavra Jesus. Jesus, acabou. Você está entendendo, pastor? E nesse ano, Estados Unidos saiu, o ano que passou, saiu de Afeganistão, sacou seus soldados de aí, e a gente desesperada queria salvar sua vida. Quando um avião
estadunidense estava despegando, haviam 2 homens agarrados a las llantas del avião para querer escapar-se também de lo que estava por venir, que está passando agora já. E esses 2 homens não suportaram agarrar-se de la llanta del avião e cayeron. E nesse trajeto que eles estavam caindo, talvez houve tempo para pedir perdão a Deus, houve tempo quizá para arrepender-se, talvez, pero talvez não. Quem está compreendendo, pastor? Então não espere chegar o momento final de sua vida para saber se vai dar tempo de você entregar-se ao Senhor ou não, porque não sabemos como vamos a morir. Eu não sei como vou a morir, tampouco vocês. Não sabemos nem como, nem quando vamos a morir. Hoje estamos aqui, amanhã já não estamos mais. Aproveite a chance, a oportunidade que Deus te dá. Entregue-se ao Senhor. Se não eres bautizado em las águas, terminando a reunião, você vai buscar a obreira que está por ali, que nós outros pastores levamos a bautizar. Oi, pastor, pero não vim preparado, não vim com roupa para poder cambiar-me. Não há problema, te prestamos a bata e você se bautiza com a bata. O importante é você não deixar para amanhã o que você tem que fazer já, o que você tem que fazer agora, entregar-se a Deus, porque tristemente muitas pessoas deixaram isso para o último e quando lhes tocou a hora, não houve tempo de entregar-se a Deus, não houve tempo de arrepender-se. Pastor, pero você está dizendo que eu vou a morir-me? Não, não estou dizendo que você vai morrer, eu sei que você vai morrer. Tarde ou temprano você vai morrer. E meu papel, meu trabalho como pastor é garantizar a salvação de tua alma, é lutar por vocês, ensinar-te o que você tem que fazer para que você seja salvo. Pero não é só bautizar-se, porque bautizar-se é fácil, o pastor te sumerge em água e já, você está bautizado. Mas é entregar-se a Deus, é abandonar o pecado, é arrepentir-se de verdade. Porque muitos de nós, pueblo, hemos perdido tempo. Hemos perdido tempo precioso em la casa de Deus. Muitas pessoas já tiveram muitas oportunidades para entregar-se a Deus e não aproveitaram. Houve gente que só teve uma e aproveitou, que foi o caso do ladrão na cruz. E houve gente que também só teve uma e não aproveitou e perdeu. Então, não despreze a oportunidade que Deus está dando a você. Veamos o que diz a Bíblia. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte? Portanto, hemos sido sepultados com Ele por meio del bautismo para a muerte, a fim de que, como Cristo ressuscitou de entre os muertos por la glória del Padre, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, quando Juan el Bautista estava bautizando no Rio Jordão, diz a Bíblia que quem vino a ser bautizado também? O Senhor Jesus, que não tinha nenhum pecado. E ele Juan el Bautista digo assim, mas Senhor, tu vienes a mim, eu necessito ser bautizado por ti. Pero o Senhor Jesus foi a ser bautizado para dar o exemplo. Como líder que nosso Senhor é, como maestro que nosso Senhor é, Ele mostrou como temos que fazer. Não é aceitar Jesus de boca, é aceitá-lo de coração. E quando eu aceito a Jesus de coração, eu deixo as malas amistades, eu deixo o vício, eu deixo o adultério, a mentira, o engano, eu deixo as hechicerias, a idolatria, eu deixo aquilo que me aparta de Deus, eu perdono, porque eu aceitei a Jesus e agora Ele é o dueño de minha vida. Eu já não sou dueño de mim mesmo, o Senhor é o dueño de minha vida, porque eu lo puse como meu Senhor, como Senhor de minha vida. Ele é o único que nos pode dar a salvação. O bautismo em las águas é como um sepultamento. Quando uma pessoa muere, a gente compra a caja
y la gente lleva y sepulta a la persona ¿en qué lugar? En el cementerio. Entonces, el agua es como la tierra del cementerio. Cuando la persona es bautizada porque se arrepintió de sus pecados, entonces porque la persona está muriendo para ese mundo y está naciendo para Dios. Pastor, pero yo voy a morir físicamente. Un día sí, pero esa muerte que hablamos es la muerte de la vieja criatura, aquele pecador, aquela criatura mal genio, mal caráter, mentirosa, enganadora, traicionera, chismosa, língua venenosa. É aquela pessoa que quando se bautiza, ela cambia. Ha habido casos que a gente ha cambiado de tal maneira que a pessoa já não logra mais sequer estar brava. Mesmo quando a pessoa tem que estar brava por algo, indignar-se, a pessoa não se põe brava porque houve uma transformação tão grande em la vida de aquela pessoa que a pessoa se sente em paz. Mesmo quando os problemas lhe vêm em cima, mesmo quando a gente lhe hace a vida impossível, a pessoa está em paz. ¿Por quê? Porque a consciência está limpa, porque a pessoa está salva. Então, o bautismo em las águas é tão igual de importante como o bautismo no Espírito Santo. E você que quer bautizar-se, essa semana toda estaremos bautizando, hoje mesmo vamos a bautizar. Pero não basta solo você bautizar-se fisicamente, você tem que entregar-se a Deus. Amém? Tem que haver uma entrega para que você pueda andar em novidade de vida. Póngase de pé, por favor, pueblo. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Deus e Senhor nuestro querido Padre, ó Senhor, escute a minha oração em esse momento e visita a cada pessoa que escuta essa oração. Inclusive, há pessoas que oram juntamente comigo, pedindo ao Senhor por as mais variadas necessidades familiares, econômicas, sentimentales, físicas ou espirituales. Pero a maior necessidade que temos é del Espírito Santo. Então, minha oração nesse momento é para que o Espírito Santo venga a ser derramado em la vida dessas pessoas, de tal maneira que esta pessoa receba o gozo, a paz, a alegria e a fortaleza de tu Espírito em la vida de ella, Senhor. Porque está escrito em sua palavra que nós, quando nos entregamos a ti, somos sepultados através do bautismo em las águas para esse mundo e passamos a ser novas criaturas, de maneira que aqueles desejos que teníamos anteriormente, aqueles desejos carnales, nós sepultamos através do bautismo em las águas. Por isso, minha oração é para que esta pessoa venga a receber a fortaleza para entregar-se a ti, para que esta pessoa seja llena de paz, de alegria, para que esta pessoa seja llena, ó Deus Todo-Poderoso, de salvação. Porque tu eres o Deus Todo-Poderoso, el Senhor de nuestras vidas, el Senhor de nuestras almas, el Senhor de nuestra salvação. E eu quero pedir, Senhor, perdona os pecados, os errores, os falhos, as debilidades que essas pessoas han tenido em suas vidas. E que agora, meu Padre, essa pessoa tenha a consciência de ella lavada por la sangre del Cordeiro,
e essa pessoa receba, ó poderoso Deus, ó poderoso Senhor, a paz e a salvação para el alma de ella, porque eu se la entrego em tus santas e poderosas manos. E mi Senhor, eu tenho a certeza que essa pessoa está entregada a ti e salva através de esta oração. Senhor, eu oro por todas as famílias, por todos os hogares e por todas as pessoas que estão agora sedientas de tu presença. Senhor, venga a saciar a sede del alma, a sede del coração, del espírito que esta pessoa tem, e que cada um de ellos tenha a paz, que cada um de ellos tenha a salvação. Espírito Santo, eu se los entrego em tus manos e eu tenho a mais absoluta certeza de la salvação. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que Deus te bendiga, amigo, amiga, poderosamente. Comparta esse mensagem com o maior número de pessoas e suscríbete acá em nosso canal, ok? Que Deus bendiga a todos. Um forte abraço.